Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Fred, professor do canal Aduaneiro. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o mercado de câmbio. A gente vai falar a relação do mercado de câmbio com a balança comercial, as taxas de câmbio, operações de câmbio, divisões do mercado de câmbio e, por fim, vamos falar de operações de câmbio de importação e de exportação, ok? Isso aí é um pouquinho do meu currículo, o que eu faço e para vocês terem uma ideia de quem é que está passando o conteúdo de aula para vocês. Eu já trabalho há 10 anos no comércio internacional, sou administrador formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho MBA em comércio internacional e negócios internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Gente, o objetivo maior desse curso é dar um conhecimento para vocês de mercado de câmbio. Porque geralmente as pessoas estudam muito mais a questão dos pagamentos internacionais, mas não prestam bastante atenção devida às questões do mercado de câmbio, como é que se forma uma taxa de câmbio e por aí vai. Pessoal, vamos começar falando um pouquinho da questão da balança comercial e o mercado de câmbio. Por que a gente vai iniciar nisso aí? A gente vai iniciar dentro da ideia do balanço de pagamentos, porque a balança comercial ela é parte do balanço de pagamentos. Na verdade, nós vamos estar fazendo uma análise em cima da economia internacional. Tá? Todos os países eles transacionam bens, serviços e fazem transferência de capitais entre uns e outros. E a economia internacional é quem vai fazer a contabilização de todas essas transações de dinheiro. O balanço de pagamentos ele nada mais é do que isso, ele faz toda a contabilização de residentes e não residentes de um país. Estrutura do balanço de pagamentos, tá? Você vai pegar ali transações correntes, entra ali a balança comercial e aí você tem a exportação e importação de bens. Logo em seguida, a contabilização de serviços e rendas, o que entra e o que sai do país, do Brasil, no caso de serviços e rendas. E por fim, o que eles chamam de transferências unilaterais. Para a gente que está na área de comércio internacional, a parte do balanço de pagamentos que mais nos interessa é essa ali, de transações correntes. As outras vão entrar conta de capital financeira e vem a parte de erros e omissões, se houver, e o resultado será a soma dessas três contas. Essa conta, balança comercial, ela é chamada de conta de bens e serviços, que nada mais é que a transação única e exclusiva de venda de bens e serviços de um país para o outro. O foco que a gente tem que ter ali, vamos lá, é na balança, exatamente na balança comercial, porque ela vai registrar todas as exportações e importações de bens. No caso de venda ou compra de serviços do exterior ou para o exterior, usa-se a conta de serviços e rendas. Bom, a gente chega à questão aí do cálculo propriamente dito, do que chamam-se, os economistas costumam chamar de conta corrente, tá? Que vai ser a conta, o cálculo das importações e das exportações do país. Isso é uma conta importante porque ela também figura o cálculo do PIB. Então, você tem ali, se você faz mais importações do que exportações, você está levando riqueza para o exterior, ou seja, você está criando um déficit comercial no seu balanço de pagamento, nas suas transações correntes. Agora, por outro lado, se você exporta mais do que importa, você cria um superávit comercial. O que é isso? Você está trazendo, você está gerando riquezas para o país. Quer dizer, o melhor dos mundos é você fazer isso, você gerar riqueza para o país. Só que não existe país que só exporta. O país tem que exportar e importar. Ele tem que estar dentro do comércio internacional dessa forma, transacionando bens para o exterior e trazendo bens do exterior. Uma coisa interessante de falar é que toda essa contabilização na conta corrente, no balanço comercial, ela é feita a preços FOB, porque ela vai excluir o preço de frete e de seguros internacionais.
Bom, vou voltar aqui para vocês verem que serviços e rendas é onde vai entrar exatamente o cálculo de frete e seguros internacionais, ok, gente? Bom, voltando aqui no déficit comercial, gente, tá? Você tem uma saída de divisas aqui, uma saída de grana, certamente moeda internacional. O Brasil pode até fazer alguns pagamentos em reais, mas, grosso modo, você vai fazer pagamento internacional em moeda forte, que se chama de divisa. Euro, dólar, ienes, libras esterlinas e por aí vai. No outro caso, quando você exporta mais do que importa, você vai ter uma entrada de capitais, uma entrada de divisas no país, tá certo? Então aí, vocês entendem por que a gente está começando a conversa pela economia internacional. Você está vendo que estão lidando com moedas estrangeiras para lá e moedas estrangeiras para cá. E é por aí que se segue o mercado de câmbio. Bom, eu botei aqui para vocês terem uma ideia, tá? Essa é a fórmula do PIB do Brasil, do Brasil ou de qualquer país, tá? Pelo menos uma vez por mês vocês ouvem na televisão algum jornalista falando que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país no período de tanto a tanto. Então você tem ali, ó, o Y, na verdade, ele é o próprio PIB, ele é a própria riqueza, a própria produção de capital de um país num período, geralmente é um ano, tá? Então ali você tem o consumo das famílias, investimento ali público e privado, o gasto do governo e no final X menos M, que é a balança comercial. Vocês notem que o X é exportação e M importações. Note que o sinal de importações é o único que está negativo ali. Então você vê, até pela fórmula matemática, vou ser um pouquinho enfadonho com a questão da matemática, que assusta um pouquinho todo mundo, ele não pode ser muito alto, porque você começa a retirar a riqueza das outras variáveis. Essa é que é a questão e o problema de todo país no mundo que importa muito. Ele começa a perder riquezas. Principalmente se ele não tiver uma industrialização muito forte, uma produção muito forte dentro do próprio país. E, na verdade, a gente, por um tempo, viveu um modelo de substituição de importações, um modelo econômico que visava tirar o Brasil da dependência das compras externas. E aí, graças a Deus, a gente criou todo um parque industrial dentro do país. Além disso, gente, quando vocês ouvem as pessoas falarem de protecionismo, de barreiras tarifárias, essa coisa toda, isso aí a gente até vai falar um pouquinho no curso de internacionalização de empresas. É justamente isso, para você embarrear um pouquinho as importações. Só que, gente, não adianta, o mercado internacional é isso aí, você tem que comprar e vender, cara. É como toda relação comercial, é de compra e venda. Aqui eu boto para vocês, basicamente, como é que vai ser a transação de uma balança comercial, tá? Você tem ali fluxo de bens e serviços, tá? Vamos lá, gente, vamos entrar agora propriamente no mercado de câmbio. Eu acabei de falar com vocês que existe todo um sistema de contabilização de entrada e saída de moedas de um país, tá? Porque isso acontece diariamente no mundo inteiro. As empresas compram, as empresas vendem aqui do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, de países da África, da Ásia. Você tem essa movimentação de capitais, bens e serviços o dia inteiro. O que fica mais visível para a gente é a troca comercial de bens. Por quê? Por ele ser tangível. Agora, geralmente a gente não vê a troca de capitais, que isso é uma coisa que influencia muito nas taxas de câmbio, porque tem dinheiro que entra no Brasil, tem dinheiro que sai do país. E uma coisa que o mercado internacional está começando a se debruçar com mais atenção, que é o comércio de serviços no mundo, tá? Então aqui, olha só, vamos ver a forma de criação, a montagem de um mercado de câmbio.
não é diferente de qualquer mercado. Ele é um mercado onde tem compradores e vendedores demandando e ofertando um bem. E isso cria uma certa dificuldade nas pessoas, porque as pessoas não entendem o que é um bem no mercado de câmbio. O bem, gente, são moedas, são divisas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo meu lá no Rio de Janeiro, né? E ele falando, não, Fred, $100 são $100. Eu falei para ele, olha, $100 podem ser R$ 3 e pouco, dependendo do câmbio. $100 pode ser €1 e pouco, dependendo da taxa de câmbio do dia. Aí ele, não, $100, eu falei, tenta entender uma coisa. Você está lidando não só com o dinheiro em si. Aquele papel moeda, ele é uma mercadoria no momento em que ele está inserido no mercado de trocas, no mercado de câmbio. Tá, gente? O mercado de câmbio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma formação de preço entre moedas, entre divisas, tá? Esse mercado, ele é pautado exatamente numa coisa. Quem já fez curso de pagamentos internacionais vai saber mais ou menos o que eu estou falando. Por quê? Essa troca de divisas, por exemplo, serve para você pagar um fornecedor seu no exterior ou receber de algum cliente seu que tenha comprado algum produto por você exportado, tá? É um mercado extremamente tecnológico, porque ele precisa de uma agilidade violenta, porque de um minuto para o outro uma taxa de câmbio pode mudar, pode desvalorizar entre, sei lá, vamos dizer 1, 2%, e dependendo de uma transação comercial, gente, vai embora muito dinheiro de perda, ou pode ter um ganho também, claro, com relação a essa variação cambial, tá, gente? Bom, gente, para vocês terem uma noção, esse é um mercado que chega a movimentar quase que 5 a 6 bilhões, tá? Porque todos os dias, a toda hora, a todo momento, vai dinheiro para um lado, vem dinheiro para um outro. Isso no mundo inteiro. Notadamente nos países de primeiro mundo, onde o volume de negócios e transações comerciais entre países é muito superior a, por exemplo, nós aqui no Brasil ou qualquer país da América Latina, tá? O mercado de câmbio ele está inserido dentro do mercado financeiro internacional, mas o volume dele é, digamos assim, entre 70% e 80% do mercado financeiro mundial, tá? E a maior parte desse mercado de câmbio mundial, ele é focado em comércio internacional, notadamente comércio de bens e serviços, tá, gente? Bom, vamos falar um pouquinho agora de todos as... Essa é uma palavra bonita que costumam usar, né? Eu falo atores, mas o pessoal gosta de falar players do mercado. Bom, os maiores players do mercado, os maiores atores nesse mercado de câmbio são os bancos comerciais. Porque são eles que vão fazer a intermediação bancária, financeira, entre você aqui no Brasil e o seu cliente ou o seu fornecedor fora do país. Gente, não tem como fugir. Tem que usar banco. Eu sei que tem gente que reclama muito dos bancos e tal. Não tem jeito, vai ter que usar eles. Porque eles têm todo um setor de operação de câmbio com gente muito especializada, que são os operadores de câmbio. São muito especializados, geralmente conhecem bastante das questões cambiais, de taxa de câmbio, de mudança de taxa, por aí vai, de pagamento internacional. Então, gente, essa instituição financeira primordial a ser usada no mercado opera no mercado de câmbio. O segundo são outras instituições financeiras, tá? Geralmente que dão apoio aos bancos ou fazem alguma movimentação de câmbio. As corretoras, por exemplo, tá? Bom, você tem as multinacionais, importadores e exportadores, que vão fazer transações comerciais, que vão vender ou comprar produtos e na hora de pagar vão usar os bancos, mas são atores nesse mercado também.
e os indivíduos. Aí eu estou falando de turistas estrangeiros ou nós mesmos quando viajamos para o exterior, tá? Porque nós também operamos no mercado de câmbio. A gente vai a uma casa de câmbio, obviamente autorizada pelo Banco Central, fazer uma compra de dólares ou euros ou pesos argentinos, dependendo do lugar que a gente viaje, tá? E também dos estrangeiros que vêm ao Brasil. Vocês viram, eu sou do Rio de Janeiro, né? Então geralmente quando você vai a Copacabana, você vê muita casa de câmbio, porque é um lugar que tem muito turista. Então você tem ali, naquele pedaço ali, uma intensa troca de moedas entre residentes e não residentes, entre estrangeiros que chegam no Brasil ou brasileiros até que viajam, que procuram as casas de câmbio ali. E por fim, o grande player do mercado, que é o Banco Central. Tá, gente? Porque é ele quem cuida da política monetária e é ele que controla todo o mercado de câmbio. É quem cria as regras do mercado de câmbio, por meio de suas portarias. Esse aí é o regulamento, gente, de câmbio, do mercado de capitais e de câmbio, tá? Por meio dele, vocês vão ter conhecimento de todas as regras de câmbio no Brasil. Eu coloquei aqui, que a gente vai falar alguma coisa dele ao longo do nosso curso, eu coloquei aqui como é que ele baliza, tá, a atuação desses players no mercado de câmbio. Então, ali, os bancos comerciais e a Caixa Econômica podem atuar em todas as operações de câmbio, tá, gente? Os bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito e financiamento e agências de fomento têm operações específicas que o Banco Central coloca eles para fazer. Eles não podem entrar em todas as operações de câmbio. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, um banco comercial, ele pode fazer pagamento internacional para vocês, bem como você pode chegar e ir ao seu banco comprar aquele cartãozinho de viagem para poder colocar dólares ou euros ali para poder viajar. Em alguns casos, você pode até sacar moeda estrangeira em caixa eletrônico. Parece que o Banco do Brasil parece estar fazendo isso. Tá? Você pode já fazer isso. Já os bancos de desenvolvimento e as sociedades de crédito, financiamento e agências de fomento já não têm essa prerrogativa. Tá, gente? As corretoras, né? E as distribuidoras de valores, que elas vão ter uma operação de até 100 mil dólares, mas vão atuar numa coisa que a gente chama de mercado interbancário, que é só entre os bancos, tá? E, para finalizar, como já havia dito, as agências de viagens, se tiverem casa de câmbio dentro delas, e se essa casa de câmbio tiver atrelado a uma corretora de valores, tá, gente? Senão, é outra coisa, é câmbio paralelo e a gente vai falar dele um pouquinho depois. Gente, para finalizar essa primeira parte do curso da gente, vamos fazer aí um pensamento, um exercício sobre balança comercial, tá certo? Coloquei aqui um exercíciozinho para a gente raciocinar um pouco na balança comercial para vocês se habituarem com essa ideia, com esse cálculo, tá? E fiz aqui uma relação de troca entre petróleo do Brasil e derivados de petróleo. Bom, então vamos lá. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Diariamente, o país extrai cerca de milhões de barris. Ao ano, são mais ou menos 2 milhões e 500 mil barris. Bom, desse total, ele exporta 52%. O preço internacional do barril está hoje na casa de 49 dólares e 75 cents. Tá? Vamos lá. E isso é o que o Brasil exporta, 52% da produção. Tá? Só que ele traz para dentro do país cerca de 35% do seu consumo de derivados de petróleo. Tá? Compra de outras nações, todos esses derivados do petróleo. Bom, as nossas exportações estão num valor mais ou menos de 64 bilhões de dólares, tá? Isso a preço FOB. Gente, preço FOB é aquele preço embarcado no navio, tá? O FOB é um incoterm, tá? É um termo de comércio internacional, é um termo de contratação de comércio internacional, tá? A gente aqui no canal Aduaneiro tem um curso específico para Incoterm, tá bom? O preço das compras internacionais, as importações, chegam
de derivados chegam a casa de 35 bilhões por ano. Isso já descarregado nos portos brasileiros, tá? E aí eu estou colocando descarregados porque quando eu coloco descarregados aqui, eu já estou usando um outro Incoterm, que se chama o CIF, que eu agora há pouco falei com vocês que os preços que são calculados na balança comercial só podem ser FOB. Acredito que vocês estão lembrando. Então, desse total de importações, 14% equivale a fretes e seguros internacionais. Bom, vamos lá. Qual seria o saldo da balança comercial de petróleo e derivados? Fórmula da balança comercial igual exportação menos importação, tá? Importações líquidas, preço FOB exclui fretes e seguros internacionais, porque quando você coloca frete e seguro internacional, você entra em outro Incoterm, que é o CIF, tá? Então, vamos lá. Nossas importações serão de 35 bilhões vezes, vou descontar aí os 14% de frete e seguro, vai dar 30,10 bi. Dá lá, balança comercial, igual exportações menos importações, eu repito ali para poder a gente gravar. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem 65 bilhões, mais ou menos, mandando para o exterior, e vamos descontar desses 65, 30,10. Notem bem, tá? A variável que está com sinal negativo, ela é menor que a variável que está com sinal positivo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma balança comercial positiva com superávit, trazendo riqueza para o Brasil de 33,90 bilhões, tá bom, gente? Vamos lá para um segundo exercíciozinho. Aqui eu coloco que o Banco Central é um dos maiores players do mercado de câmbio, mas não é o único. Há alguns outros atores neste mercado que movimentam bilhões de dólares por ano no mercado mundial, né? E aí eu pergunto, qual a função do mercado de câmbio? A função primordial dele, gente, é a transação de moedas internacionais, pagamentos por bens e serviços ou transações internacionais de troca de capitais, ok? Quem desses players é o maior responsável pela intermediação de moedas nesse mercado? O grande player, obviamente, é o Banco Central em termos de volume de recursos. Mas, em questão de volume de transações, vão ser os bancos comerciais, porque são eles que estão lidando diariamente com contratos de câmbio, com compra e venda de moeda, com transações de transferência de capitais e por aí vai. Em que ocasião os indivíduos, pessoas físicas, gente igual a gente, né, transacionam moedas internacionais? Gente em viagens internacionais, isso aí é tranquilo. Ou algumas pessoas que compram como reserva para o futuro, né? Tem gente que gosta de investir, de comprar dólar e guardar em casa. Os argentinos, então, adoram fazer isso, tá bom? Embora não seja uma coisa lá muito recomendável, é melhor você comprar um produto financeiro no seu banco. Tá bom, gente? Bom, aqui eu coloco umas fontes para vocês darem uma olhada aí no site do Instituto Mises, para vocês entenderem um pouquinho. Quem quiser saber um pouquinho mais, como eu coloco ali, né? Sobre moeda forte, e no site do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, vocês podem encontrar o cálculo da balança comercial brasileira para vocês terem uma ideia, tá bom? Bom, gente, vamos finalizar aqui a primeira parte.